Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Juliana, trabalho na área de marketing da Organize Cloud Labs. Hoje vamos falar sobre Agent Workspace de ServiceNow. Estamos juntos até o meio-dia. Sobre a nossa agenda, nós teremos uma breve apresentação sobre a Organize e a ServiceNow pela nossa Inside Sales, Natália Ferreira. E em seguida, a nossa consultora de soluções, a Thaís Juliana, fará a apresentação, seguida de uma demo sobre esse tema. Como já de costume, ao final nós abriremos um espaço para as dúvidas, que poderão ser feitas através da opção de perguntas e respostas, disponibilizados na tela para vocês, essa opção Q&A. E se no decorrer da apresentação surgir alguma dúvida, podem fazer as perguntas a qualquer momento, pois essa opção está disponível para acesso durante todo o webinar. Porém, nós deixaremos para respondê-las ao final da apresentação. Então, Natália, passo aqui a palavra para você. Muito obrigada, Juliana. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Como a Ju, ela adiantou, vou falar um pouquinho sobre a Organize. E nós somos o maior parceiro, o primeiro parceiro Elite com headquarter no Brasil, da ServiceNow em toda a América Latina. E essa posição de Elite, agora nós incorporamos, o selo de Global Elite, né? Então, porque a Organize, ela em agosto, em agosto agora de 2020, ela passou a ser uma parte do grupo Accenture, e assim nós conseguimos todos juntos explorar todo o potencial que a plataforma pode oferecer para todos os clientes. Então, agora nós fazemos parte desse selo de Global Elite também. Hoje a Organize atua 100% com ServiceNow, nós não trabalhamos com nenhum outro fabricante. E o bacana disso é que todos os colaboradores eles conseguem se especializar na mesma plataforma, né? Então, nós estamos hoje com mais de 170 colaboradores no modelo CLT na companhia. E dentre as premiações que foram realizadas pela ServiceNow Brasil em 2018, nós fomos eleitos o parceiro do ano e em 2019 o parceiro mais certificado. Globalmente, nós temos mais de 300 mil horas entregues, com um time altamente certificado e qualificado, onde 80% de todo o nosso time foi treinado dentro de casa. E depois eu falo um pouquinho melhor para vocês sobre toda essa parte de treinamentos no próximo slide. Nós temos mais um ponto que é a entrega de valor. Então, tanto a ServiceNow quanto a Organize, nós prezamos muito pela entrega de valor ao cliente. Então, desde o início, né, desse momento da venda até a entrega, é aplicada uma metodologia que a Organize desenvolveu, que chama OXF, Organize Experience Framework. E nessa metodologia é realizado um diagnóstico, onde todos os desafios e problemas que vocês têm hoje são mapeados, e todo o processo de implementação será focado nesses objetivos para endereçar todas essas dores. Falando um pouquinho sobre a satisfação de todos os nossos clientes, nossa nota de CSAT é de 9,6. E essa nota ela é dada pela própria ServiceNow, onde são realizadas pesquisas de satisfação em todos os clientes que nós entregamos projetos nos últimos 12 meses. E vale lembrar que a ServiceNow ela exige de um parceiro Elite a nota de 8,5, nós estamos aí bem acima, quase beirando a 10. Nós temos uma área de inovação também, focada na criação de novas aplicações e aceleradores de implementação, tudo também para gerar uma melhor experiência para todos os nossos clientes. E estamos com uma média de crescimento anual de 113%, isso é um número bem bacana, deixa a gente bem orgulhoso, mostra que a empresa vem crescendo bastante ano a ano. E nós estamos com operação no Brasil desde 2014. Agora, no próximo slide, a gente consegue enxergar os serviços fim a fim que a Organize ela promove, né, para todos os clientes. Então, desde esse momento, né, como eu citei, da compra, então, criação de demos, POCs, com todas as soluções que a ServiceNow pode oferecer. Após realizamos toda a parte de prova de valor, então, apoiando todos os nossos clientes com materiais, workshops. Além disso, nós mapeamos e organizamos todos os processos da empresa para que eles sejam aderentes, né, à plataforma. Em seguida, a gente tem uma área de UX, onde a gente consegue gerar uma melhor experiência para o usuário através de um design personalizado, pesquisas de satisfação, promovendo sempre o engajamento do seu público com a sua empresa. E nós realizamos todo o processo de implementação também,
E para essa nossa área de delivery, nós temos 3 divisões. Então, a primeira delas é a Professional Service, que a gente chama de adoção. Então, é uma área focada bem na entrega dos projetos mesmo. Nós temos também a segunda divisão, é a Fábrica de Software, que é a área que utiliza metodologia ágil para gerar melhorias em um projeto, ou que já foi entregue, ou que ainda está em fase de implementação. E é bem legal que com essa área a gente não tem necessidade de iniciar um novo projeto, apenas aplicar uma melhoria. E por último, a Managed Service, que essa área ela vai dar o suporte, né, para todos os clientes do serviço que foi implantado. Então, todo o suporte que necessitar, essa área que cuida dessa parte. E como eu falei no slide anterior para vocês, nós somos o único parceiro autorizado e capacitado para realizar os treinamentos oficiais no Brasil. Então, tanto os colaboradores da Organize como dos outros parceiros da ServiceNow realizam os treinamentos oficiais aqui conosco. Então, por isso, essa grande porcentagem de funcionários capacitados trabalhando dentro da Organize e treinados dentro de casa. E por último, finalizando, né, toda essa trajetória, nós temos a área de Customer Experience, que acompanha o cliente passo a passo para garantir essa melhor experiência, perdão. Além de ser responsável, essa área é responsável pela entrega de valor baseada no OXF, junto com o Go Live Cake, que aqui à esquerda a gente consegue ver alguns bolos. Essa é uma prática da ServiceNow e a Organize acabou adotando, onde nós comemoramos junto com vocês não só a venda, mas também a entrega dos projetos. Então, aqui a gente consegue ver algumas entregas que já foram realizadas, e nesse próximo slide, em alguns clientes que nós já realizamos esses projetos. Eu gosto bastante dessa página porque mostra que a plataforma ela consegue ser aderente a qualquer segmento de mercado, não só para TI, né? Então ela se mostra bem flexível e sanando todas as dificuldades e as dores de diversas áreas e nichos de mercado. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Thaís, ela que vai apresentar hoje o nosso webinar sobre Agent Workspace. É com você. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Como a Natália falou, eu sou a Thaís e hoje eu vou apresentar um pouco aqui sobre o Agent Workspace, tá? Uma funcionalidade bem bacana aí que facilita a vida dos resolvedores no dia a dia. Antes de ir para a plataforma propriamente dita, né? Só para contextualizar, eu vou falar um pouco aqui sobre o espaço do agente. Dentro das principais pilares aí da plataforma ServiceNow, esse espaço de trabalho do agente faz parte da camada aí de experiência do usuário, né? Já que um atendimento rápido e efetivo aumenta a satisfação de todos, sejam eles solicitantes ou resolvedores. E antes de explorar mesmo a ferramenta em si, né, vale entender quais são as principais dores de quem usa a plataforma no dia a dia, durante a resolução ali e atendimento em geral. A primeira delas aí é lidar com muitos dados ao mesmo tempo, diversos registros abertos em milhares de abas diferentes. Eu já atuei aí na parte de atendimento e sei que a gente pode se perder muito fácil com a quantidade de abas abertas. E ao atualizar ali muitos desses registros, acabava atualizando outras abas também, né? E você acabava se perdendo no que você estava fazendo. E aí você fica tentando voltar para o registro aberto, que não deveriam ser atualizados, e acaba se perdendo. Enfim, uma luta diária com as abas. A segunda dor aí é a parte de documentação desses chamados, em que mesmo que a ferramenta ofereça, né, hoje diversas formas de referência dentro ali do chamado, a gente acaba saindo do formulário principal para pegar outros dados e perdendo um pouco de tempo, né, e aí entra no primeiro ponto, que são as abas. Um terceiro ponto aqui é que para o resolvedor, os artigos de conhecimento, eles não eram, assim, de certa forma, tão acessíveis, como, por exemplo, você tinha que procurar o módulo ali da base de conhecimento, né? E dentro dele ficar procurando, às vezes, um artigo que tenha a ver com o seu chamado, ou até mesmo para editar, criar ali um artigo de conhecimento, ou até mesmo agendar a postagem desse artigo de conhecimento também, tá? Tinha todo esse processo.
Nessa imagem aqui, né, ilustra um pouco do dia a dia aí dos agentes do suporte, as diversas tarefas diárias, como, por exemplo, quando... Só um minuto. Perdão. Quando ele executa ali um antivírus, né, em um computador, e desbloqueia também talvez um perfil de usuário, investiga porque um notebook não está funcionando e decide aí talvez restaurar um disco rígido, arruma uma impressora, né? Quando alguém abre um chamado ali, talvez para restaurar um dado que foi apagado sem querer, participa aí de diversas reuniões, enfim, realmente todas as tarefas relacionadas aí ao atendimento em geral desse resolvedor. Então, esse ponto ele é mais para ilustrar que cada minuto desse agente conta, né? Cada detalhe que vier aí para facilitar é super bem-vindo e super importante, tá? E o retorno é muito grande para todo mundo e para a empresa como um todo. E o que é o espaço do trabalho do agente, né? O Agent Workspace. E como ele ajuda? É meio redundante essa pergunta, porque o próprio nome já diz. Ele é o espaço real ali criado para os agentes resolvedores e ele permite que esses agentes aí façam o seu trabalho com mais rapidez e melhorem a experiência de processamento dos dados, tá? Com uma interface totalmente intuitiva. Ele traz aí uma melhor visualização individual para o gerenciamento dessas tarefas aí, com as guias embutidas, a capacidade, né, de tornar efetivamente esse agente um multitarefas, tá? E o mapeamento, né, de todas as interações ali dos solicitantes, independente de como foi esse contato inicial, seja por chatbot, e-mail, telefone, rede social, enfim, você consegue rastrear e ter acesso a todas essas informações aí através dessa interface. E por último, a mais legal também, que é o assistente do agente ali, né, que traz diversas recomendações de resolução, como os dados que tenham a ver com esse chamado tratado e que possam ajudar nessa resolução propriamente dita. E se tratando de números aqui, a ServiceNow estima que, chutando por baixo, aí, são cerca de 3 minutos economizados por interação, tá? E após o uso desse espaço, cerca de 95% dos chamados são resolvidos através dessa primeira interação, desse primeiro contato. E no fim do dia, né, semana, mês, aí, enfim, são diversas horas economizadas e a estimativa é de que há uma economia de cerca de 80 horas entre agente e solicitante, tá? E isso aumenta totalmente a produtividade, reduzindo aí os gastos totais da empresa. Bom, pessoal, agora eu vou explorar um pouco aqui a plataforma propriamente dita. Deixa eu só ter a tela um minutinho. E já compartilho com vocês. Vocês estão vendo minha tela, Ju, Maurício? Sim. Tá, joia. Bom, para começar aqui, essa seria a interface inicial do espaço do agente. Eu separei algumas diferentes aqui para vocês terem uma noção de que é possível sim reorganizar e alterar aí a forma, dependendo também do produto, tá? Nesse caso, essa aqui seria uma mais voltada para o CSM, mas esse nada mais é que um dashboard aí que você consegue acompanhar, né, nessa interface, os incidentes ali, todos os dados, por exemplo, incidentes abertos, incidentes aí com SLA perto de estourar, estourado, incidentes não designados. Aqui eu separei uma mais detalhada, olha só, que ela também traz ali, se for mesclada com PA, dados, né, das notas aí relacionadas a esses chamados, e tudo relacionado realmente a esses dados aí. Vocês conseguem fazer esse mapeamento e deixar aqui disponível para o seu agente resolvedor, tá? Totalmente customizável, mas eu vou seguir nessa segunda interface aqui. Bom, além disso, tem esse lado direito aqui, né, que vale a pena comentar inicialmente. É customizável também, depende também
do tipo de produto ou solução que vocês tiverem na instância de vocês, tá? A ServiceNow, ela vem trabalhando aí com esse espaço do agente para a maioria das soluções. Por exemplo, aqui eu tenho um espaço que é para a área ali de infra, tá? Que seria relacionado mais ao produto de ITOM, mas eu não vou entrar nessa parte, é só para vocês verem, dependendo da solução, o tipo aqui de caixinha que você pode ter aqui do lado. Seguindo aqui, deixa eu entrar. A gente tem diversas listas, né? Essa visualização é bem bacana. O que eu falei lá das abas, por exemplo, inicialmente, é que você consegue trabalhar em diversos tipos de módulos aí diferentes. Por exemplo, você tem um incidente aqui em aberto, mas esse incidente você quer atender uma change, uma mudança, alguma outra coisa. Então, você consegue, de forma fácil, abrir essa mudança, esse case, qualquer outra situação aqui, sem precisar sair ainda da visualização, né? Por exemplo, também se você precisar ali de dados relacionados a uma conta, né? Na parte aí mais pro CSM, você consegue abrir essa outra aba aqui relacionada a essa conta, e isso economiza o tempo de você ter que procurar esse dado. Além disso, se você quiser, por exemplo, de informação relacionada a esse incidente em si, ao chamador, né? Ao invés de abrir outra aba, você pode simplesmente clicar aqui e ela abre uma subaba, tá? Para você também não se perder, aqui é bem organizado. E traz esse perfil aí de usuário, por exemplo, ou de chamado relacionado, alguma coisa que esteja relacionada a esse incidente principal. Olha só, essa seria a visualização. E aí temos aqui, né, os dados relacionados aí às funções, grupos, enfim. Você consegue fazer todo esse mapeamento. Bom, passada essa parte, uma das funcionalidades legais aqui do espaço do agente seria essa timeline aqui, inicial, né, onde você consegue fazer aí o acompanhamento, por exemplo, com os dados desse agente sem precisar abrir o perfil dele, tá? Você pode escolher aqui o que vai aparecer ou não. Deixa eu ver só se eu tenho uma visão melhor. Esse aqui é mais completinho. Tá. Pode aparecer mais dados aqui desse agente. Aqui é possível deixar também um SLA na timeline, né, que você consegue ver há quanto tempo está ali, por exemplo, nessa outra aba já tenho detalhado. Quanto tempo esse atendimento está com o seu agente resolvedor, quando esse chamado ali ele foi para um solicitante, né, quando você precisou de uma informação dele, o SLA para e começa a contar para o lado dele, e você consegue de forma intuitiva aqui ter essa visualização. E aí tem essa terceira aba, né, que se você tem um SLA atrelado, ela mostra aqui, deixa eu ver se... Deixa eu só voltar, pessoal, um minutinho. Bom, você tendo um SLA específico atrelado aqui, ele aparece aqui, tá? De forma mais intuitiva, olha só. E aí, se você tiver mais de um SLA, por exemplo, ele te dá abas para você modificar aqui e acompanhar esse SLA aí de forma intuitiva, tá? Essa é a parte intuitiva muito bacana. Aqui em cima também já mostra logo de cara os pontos principais, né? Como nome, prioridade, status, categoria, enfim. Deixa eu só diminuir para a gente ter uma visualização melhor. Tá? Eu diminuí aqui, olha só, ela aumenta a visualização. E aí dá para a gente ver que mudou bastante, né, essa interface aí do incidente, ou seja, ela foi dividida aí em duas partes, né, a parte principal aqui, que são os dados aí relacionados a esses chamados, como categoria, subcategoria, enfim, todos os dados relacionados a isso. E essa segunda parte, que seria a parte onde você ali pode deixar um comentário para esse solicitante, ou você pode ver os comentários advindos desse solicitante, né? Ou deixar para outro grupo. Ela ficou de forma mais intuitiva aqui, a visibilidade dela é bem bacana, tá? Além disso, você consegue também aqui alterar, olha só, a forma. Se você achou que ali não está legal, não dá para visualizar da melhor forma, você pode alterar aqui e você consegue ter uma visualização mais completa. Por exemplo, eu quero olhar agora a parte de atividades. Consigo abrir aqui e ter um detalhamento melhor, né? Ficou bem fácil, ficou bem intuitivo essa mudança aí.
Além disso, ainda aqui dentro, de forma mais fácil, mais intuitiva, você consegue acompanhar, né, o que seria ali nas related lists, os SLAs, os CIs impactados aí, né, e todos os dados. E aqui, por exemplo, né, tem, da mesma forma que tem no formulário comum da ServiceNow aí, que fica em azul o dado e você clica e você consegue acessar esse dado. E aqui abre aquela parte que eu volto a falar das abas, bem legal, você não se perde ali onde você tá atuando e você tem esse melhor detalhamento aí. Enfim, CIs impactados, você consegue já fazer um filtro aqui dentro dessa própria aba, subaba, que abre aqui, né, como se fosse uma terceira subaba, e consegue trabalhar aqui dentro ainda nessa visualização. Deixa eu pensar mais um pouco. Tem a parte aqui do agente assistente, né, que eu comentei, que é uma das partes mais bacanas aí desse espaço do agente, tá? É onde é feito todo o mapeamento. Por exemplo, ele pega aqui a descrição desse chamado, tá? A principal descrição, e ele faz uma busca de tudo que for relacionado dentro da ServiceNow relacionado a essa descrição. Por exemplo, aqui ele trouxe alguns artigos, mas eu consigo escolher, por exemplo, incidentes aí que já estejam abertos, que poderiam me ajudar, se tiver algum incidente aberto, que poderiam me ajudar nesse chamado, ou incidente já fechado, problemas já fechados, incidentes resolvidos. Deixa eu ver se tem incidente resolvido. Se eu tivesse aqui um incidente resolvido, eu poderia, por exemplo, copiar a resolução desse incidente, tá? E já aplicar nesse outro chamado aqui, o que ajuda bastante, né? Além disso, você consegue também atribuir aí itens de catálogo que estiverem relacionados a esses termos pré-definidos, né? E aquela função que a gente já conhecia do outro formulário, como, por exemplo, além de trazer os itens aí de artigos de conhecimento, você consegue anexar aqui de forma fácil esse artigo de conhecimento para o seu solicitante. Ele vai conseguir visualizar lá esse artigo de conhecimento aí para que o ajude de alguma forma. Mas o mais legal realmente é que ela já faz esse mapeamento, esse agente assistente aí, e já traz esses dados aqui, sem que você precise sair dessa visualização para procurar ou acessar qualquer outra página para isso também, tá? O que é muito interessante. Se você for abrir, por exemplo, um artigo de conhecimento, você já consegue abrir ele aqui também dentro da própria plataforma, tá? E isso é muito, muito bacana. É possível também editar, se você tiver autorização para editar, né, ou mandar um novo artigo de conhecimento, você consegue fazer aí essa edição e já postar através aqui do espaço do agente, tá? Além disso, agora voltando aqui um pouco para a parte de lista propriamente dita, como ficou, né, essa parte da edição aqui dos campos, do funcionamento, né? Você ainda consegue, né, fazer aqueles filtros, só que de forma um pouco diferente, mas essa parte, por exemplo, de filtrar por prioridade, por descrição ali, pelo campo que você quer, continua a mesma. Então você pode, por exemplo, vou filtrar aqui pelo plane, né, e ele traz aí todos os planes, uma interface bem bacana, e aqui aparece o filtro, se você quiser filtrar aí de forma diferente. O filtro antes aparecia na parte de cima, né? Ele já aparece aqui de forma mais intuitiva. Agora eu vou fazer uma alteração para vocês verem, por exemplo, como funciona hoje a alteração dos campos em massa. Se você quiser alterar um campo em massa, por exemplo, tá? A seleção de uma vez, por exemplo, eu venho aqui, seleciono três linhas aí de formulário, né? E para editar, eu virei aqui em editar e ele aparece o formulário desses incidentes, tá? Da mesma forma que aparece dentro do incidente em si. Essa forma aqui é muito legal. E aí aqui, por exemplo, eu vou mudar a categoria. Você consegue fazer a alteração aqui dentro, como se fosse dentro do incidente. Eu vou colocar database. E aí ele aparece a subcategorização, né?
Isso continua, é bem bacana. E aí você consegue fazer o update e nisso você já atualiza aqui, já aparece uma mensagem avisando que você atualizou e meus dados foram atualizados aqui de forma bem simples e mais intuitiva do que era antes, tá? Deixa eu ver mais uma parte. Bom, e aí, como eu mencionei, né, você consegue trabalhar aí em outras frentes, né? Eu quero saber algum dado do meu CMDB, eu consigo abrir esse CMDB e acompanhar ele aqui por dentro. Tem um agente assistente, abertura das abas, tem os diversos módulos. Deixa eu só abrir essa parte do CMDB. Por exemplo, aqui eu tenho também uma timeline e tenho um acompanhamento do CI ali, desse CMDB, desse item de configuração, da mesma forma que eu teria, por exemplo, na abertura de incidente normal. Tá? Antes a visualização, a visualização no back-end ela é bem densa, assim, é mais complicada de você enxergar. E aqui ela mudou e ficou bem mais intuitiva. E você consegue fazer esse acompanhamento das atividades, né? Você consegue acompanhar, por exemplo, ali um dashboard desse CI, aí se tiver, ou da saúde desse CI, dependendo da solução que você tiver, tá? Tudo isso mudou. Além disso, outra parte bem bacana é o atendimento em live. Aí vocês conseguem atender ainda aqui dentro do próprio espaço do agente as solicitações, fazer um atendimento ao vivo ali, se alguém solicitou um atendimento ao vivo pelo portal, você consegue fazer esse atendimento por aqui, né? Ele abre a página de conversa e você consegue aí interagir com ele, por exemplo, com outras equipes, também transmitir esse chamado ou essa conversa para outra equipe, tudo ainda aqui nessa visualização. Por exemplo, se vocês tiverem uma integração aí com alguma aplicação de call center, de atendimento ali por telefone, também é feito por aqui, o que é bem bacana, tá? Então, realmente ficou mais intuitiva, ficou mais simples e isso faz, sim, reduzir bastante o tempo de atendimento, reduzir os custos aí da empresa como um todo. Eu sei que talvez para quem não trabalhe na área realmente de atendimento, fique difícil entender relacionado a abas, mas para a gente que trabalha nessa parte de atendimento, entende realmente esses pontos aí super valorizados, como as abas, as informações aqui já na frente. Isso é muito bacana, tá? Esse, em geral, seria a visualização aí do espaço de trabalho do agente. Maurício ou Ju, tem alguma pergunta que eu possa ir respondendo? Vamos ver aqui que já tem algumas perguntas. Só um minutinho. Vamos lá. Primeiramente, tá? Obrigada aí, Natália e Thaís, pela apresentação. E agora, então, né, conforme nosso planejamento aqui, estamos indo para as perguntas. Thaís, tem uma pergunta aqui. É possível utilizar o Agent Workspace em diferentes produtos da plataforma ServiceNow? Por exemplo, posso tratar um caso e um incidente nessa mesma tela? Sim, Ju, você pode utilizar em diferentes produtos da ServiceNow sem nenhum problema. Assim como eu mencionei aqui, nessa parte inicial, a gente tem a lista e você, inclusive, consegue trabalhar com diversas soluções ao mesmo tempo, tá? Dentro desse espaço do agente, resolvendo ali chamados ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Maravilha. Tem outra pergunta aqui. O Agent Workspace requer alguma contratação à parte ou já posso utilizar hoje? Boa pergunta. Bom, não, na verdade o Agent Workspace, como eu falei aí, ele é core da plataforma, né? Então, independente da versão ou do produto, né? Seja Standard, Professional, ali, Enterprise, já está disponível para atualização. O único ponto seria talvez a versão da plataforma, se você tiver ali numa versão mais antiga,
né, teria que fazer um upgrade aí, uma atualização, e aí você teria já essa funcionalidade. Ótimo. Tem mais uma aqui. O Agent Workspace é configurável? Consigo inserir mais campos nessas telas de atendimento? Sim, boa pergunta também. Sim, são todos campos configuráveis, tá? Você consegue alterar e remover aí da melhor forma para sua equipe. Inclusive, também é possível personalizar a identidade visual aqui, né? A página inicial, você consegue alterar o logo, consegue alterar tudo. Porque não sei se vocês perceberam, mas ela é uma aba apartada, né? Uma página apartada aqui. Então, você consegue configurar tudo isso aí com a identidade da tua empresa e os campos pertinentes ao seu atendimento. Ótimo. Tem outra. Na abertura de chamado, é possível criar templates para preencher campos de maneira automatizada quando mapeado eventos recorrentes? Sim, é possível e você consegue ainda utilizar ali a ajuda do agente assistente, né, para isso, de maneira mais intuitiva. Legal. Tem mais outra que apareceu aqui. A partir de que versão o Agent está disponível? O Agent Workspace... Aí eu posso ajudar, gente. Essa de cabeça eu não lembro mais. O Agent Workspace, se eu não me engano, ele está disponível desde a versão Madrid. Então, muito possivelmente, né, se você estiver aí acompanhando, né, as versões que a ServiceNow ela indica, né, que você esteja pelo menos uma versão atrás da corrente, então muito provavelmente você já pode se utilizar, certo? Legal. E só complementando essa resposta da pergunta anterior, né, se é possível criar templates durante a abertura de, por exemplo, incidentes. Sim, isso é possível, você pode criar critérios diferentes, né? Então, por exemplo, dependendo do campo que foi informado pelo solicitante, né, pela pessoa que abriu o chamado, se ela informou que é um incidente de prioridade alta, eu já consigo definir um template para que diversos campos já sejam preenchidos de forma automática, através dessa informação específica. Além disso, se eu quiser, né, eu também posso me utilizar de inteligência artificial, né, machine learning, para criar modelos em que a própria máquina, né, ela aprenda conforme incidentes, né, correlacionados eles forem criados, né? Então, a partir do momento em que você tem uma base em mãos, você pode aplicar o machine learning para que ele já faça esse preenchimento também de forma automática, se baseando nos modelos que você criar. Tá? É isso aí. Legal. Não temos mais perguntas. Agora eu vou deixar aqui um minutinho, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, podem inserir aí que a gente responde para vocês. Acho que não teremos mais perguntas, né? Então, pessoal, assim, caso surja alguma nova pergunta, né, alguma dúvida, fiquem à vontade para passar, para enviar no meu e-mail, o juliana@organizecloudlabs.com, e nós retornamos. Então, acho que esse foi o webinar de hoje, o conteúdo que preparamos para vocês. Espero que tenham gostado, né? Aproveitando, sigam aqui, né? Vou deixar até aproveitando aqui o momento, sigam as nossas redes sociais, pessoal. Sempre disponibilizamos vários conteúdos pelo LinkedIn, Instagram, YouTube. Inclusive as gravações do webinar, eles vão ficar disponíveis no YouTube também, né? A partir de hoje aí à tarde, essa gravação já estará disponível também. Enfim, tem muito conteúdo bacana que vale a pena conferir. Acho que é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Tenham um excelente dia e até a próxima.
Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, tá bom? Valeu, Obrigada, pessoal. pessoal. Ótimo dia. Ótimo dia. Tchau, tchau.